Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, carta aos Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, e nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta circular, considerada circular. E ela não vai tratar aqui de heresia, de nenhum gnosticismo, não. Ela vai alertar. Paulo está colocando a gente no devido lugar. Logo no começo, ele fala que a gente estava morto nas transgressões, mas fomos ressuscitados com Cristo pelo seu sacrifício a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E você percebe aqui que Paulo trabalha o tempo todo com antíteses: morte e ressurreição, pecado e graça, né? E é interessante observar que Paulo não está preocupado com mudança de sistema social nenhum, nem a Bíblia também está preocupada com isso, mas ela está preocupada em mudar o ser humano individualmente para, a partir daí, começar a mudar o sistema social. É isso que está dizendo aqui. E outra coisa, meus irmãos, a gente precisa parar de deixar de se ufanar dessas religiosidades, achando que nós somos salvos pela graça, mas por mérito nosso. Não. Paulo está claro aqui que não é por mérito, deixa claro que não é por mérito nosso, mas a graça, ela é em Cristo Jesus, nos outorgou essa graça de sermos salvos, para fazermos boas obras. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Cristo é o segundo Adão, tanto que Lucas chama Jesus de o Filho do Homem, é o homem como deveria ser, perfeito. E ainda, Paulo fala no versículo 10, que somos criação de Deus realizada em Cristo. Nós somos realizados em Cristo como criação de Deus. E aí ele está nos restituindo a amizade e está retirando a inimizade que aconteceu com a queda do primeiro Adão. Para cumprirmos o quê? Fazemos o quê? As boas obras que ele já tinha preparado para nós. É disso que se trata. E muito mais ainda. Aqui a gente tem a justificação pela graça. Não é mérito nosso, volto a dizer. Está escrito aqui, não é mérito nosso. Mas, meus irmãos, a gente está justificado. Está justificado, está salvo. A partir da aceitação de Jesus Cristo, a gente entra no processo de santificação, que é tentar se aproximar de Jesus Cristo, no sentido literal da palavra, como ser espiritual, no seu caráter moral, no seu caráter espiritual.
Mas uma coisa é certa, estejamos sendo aperfeiçoados, estejamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo. E na questão da salvação e da graça, não é mérito nosso. Apesar da graça, nós continuamos pecando. Então, inocentes não somos, somos justificados, é diferente de ser inocente. A primeira palavra do ministério de Jesus é arrependei-vos, que em grego é metanoó, quer dizer, transformai-vos em metanoia. Arrependimento é metanoia em grego. Arrependei-vos é metanoó. Então, o arrependei-vos quer dizer transformai-vos. Jesus está propondo lá, transformai-vos. Transformai-vos a partir da aceitação dele como Cristo, como Filho de Deus. E o amor, e aqui ainda fala que o amor foi tão grande que ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde via incomparável riqueza da sua graça. Isso aqui João 3,16 fala claramente, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente, na condição de humildade, devemos ter em mente que somos salvos pela graça. Isso não é dom de Deus, nem é mérito nenhum nosso. Não, é mérito único e exclusivamente de Jesus Cristo, a loucura da cruz. Mas os pequenos entendem e os sábios não entendem, porque isso é loucura, parece loucura, né? Mas a gente está percebendo aqui, eu volto a falar, que não há uma preocupação aqui nessa maravilhosa teologia de Paulo em transformação da sociedade, não. A transformação é individual e a partir de nós uma mudança na sociedade. Metanoó, arrependei-vos, transformai-vos. E lembre-se bem, nós somos justificados pela graça, mas inocentes não. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos guardando, nos consolando e nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe.